Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, que mistério esconde as trevas e a noite? Porque as horas mais tensas, mais terríveis de nossa vida são tão sombrias, soturnas, entrevadas, a ponto de passarmos a noite adentro em intenso sofrimento que a noite esconde de tão misterioso, de tão misteriosa. Tem misericórdia de nossas vidas e nos alcance nossa noite hoje, Senhor. Porque é dia. O sol já se eleva diante de nós, mas muitos de nós ainda têm um coração mergulhado em densa treva, em densa noite. Visita-nos em nossa noite nessa hora e fale conosco. Assim oramos, rogando a luz do Teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém. Treva, noite, escuridão. Porque todas as situações mais difíceis da nossa vida são comparadas às noites, às trevas, à escuridão. Não apenas isso. Porque boa parte de nossa ignorância diante do que está acontecendo, ela é sempre representada como treva. Porque a ignorância, a não consciência do que está acontecendo ao nosso redor, também é chamado de treva, escuridão. Porque a humilhação e a dor da humilhação é sentida na experiência da noite. Boa parte de nossas inquietações sobre a noite escura da alma, a noite sombria, tenebrosa da alma, que não diz respeito necessariamente à luz do dia, mas diz respeito à escuridão de nosso mundo interior, porque é disso que estamos falando nesta manhã. Nessa manhã de luz, de sol, de brilho, é nessa manhã que o nosso coração pode estar enterrado em densas trevas, na densidade de uma noite ignorante e profundamente ignorante com relação à realidade, ao que de fato está acontecendo. Pessoas podem viver à luz do dia, mergulhadas na densa treva de sua ignorância sobre o que Deus está fazendo e o que está acontecendo ao nosso redor. Não tem treva mais terrível, noite mais assombrosa, mais tenebrosa do que a noite do nosso mundo interior. O texto que nós vamos falar hoje é um texto que acontece numa noite, numa densa noite, numa noite tenebrosa, numa noite de muitas surpresas, de muitas indagações,
de muitas reações inesperadas. É uma noite estranha, é uma noite esquisita. Tantas e tantas outras noites foram vividas, tantas e tantas outras experiências de comer ao lado de Jesus e de estar com Ele numa longa refeição, foram tão regadas de alegria, foram tão regadas de júbilo, foram tão regadas de contentamento. O que fez esta noite ser diferente de todas as outras noites? O que fez a noite de Jesus e dos seus discípulos serem uma densa treva? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O texto que nós vamos analisar é o texto de João, capítulo de número 13. E esse texto está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 20. E eu chamei essa parte de humilhação. A segunda parte, que vai do versículo 21 ao versículo 30, eu chamei de angústia. E a terceira e última parte, que vai do versículo 31 ao 38, chamei de glorificação. Então vamos da humilhação atravessar o vale, o pântano tenebroso da angústia, mas terminar a nossa jornada na glorificação. O sermão de hoje é da humilhação à glorificação. É da humilhação que passa pela angústia e que encontra no final da jornada a glorificação. Quero convidar você a observar comigo os versículos de 1 a 20, começando pelos versículos 1 a 3. Observe o que diz a Escritura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Observemos os 3 primeiros versículos. João faz questão de enfatizar uma palavra que vai do começo de todo o movimento de consciência de Jesus até o deslindar dessa consciência com seus discípulos. Essa palavra aparece logo depois de anunciar o contexto da festa da Páscoa, quando qualifica Jesus como consciente. É a mesma palavra que se repete no versículo de número 3 e que se repete no versículo de número 11. Jesus o tempo todo é apresentado por João como consciente. Ele sabe o que está acontecendo, ele não está mergulhado na ignorância da realidade que o cerca, ele não está atravessado pela ignorância do que está acontecendo, ele não escolhe fugir da realidade, ele não escolhe negar a realidade, ele não escolhe as trevas de uma não consciência do que está acontecendo. Jesus sabe muito bem o que está acontecendo. Jesus sabe ler os sinais da realidade à sua volta. E João claramente vai nos oferecer o contraste de um mestre consciente de tudo o que está acontecendo, ao lado de discípulos que não estão conscientes do que está acontecendo. Isso significa que podemos seguir a Jesus
não tendo a mesma consciência que Jesus tem do que acontece à sua volta. Podemos ser discípulos que ignoram o que está acontecendo, que não têm consciência do que está acontecendo, que não têm a menor ideia da realidade que os cerca. Todavia, todos os discípulos podem ser ignorantes sobre a realidade última que os toca, mas só alguns trairão Jesus. Nós vamos falar de uma noite terrível, terrível para Jesus, porque a noite não só em que Jesus será traído, onde a traição contra ele, agora ele sabe, chegará ao fim. Jesus vive o ministério mergulhado em conspirações contra ele. Desde o início, Jesus está consciente dessas conspirações. Mas em todos esses contextos, Jesus sabe muito bem que não é chegada a hora. Por exemplo, se você corre os seus olhos para João capítulo de número 7, e você observa, por exemplo, o versículo de número 30, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Você corre os olhos para o versículo 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender Jesus, mas Jesus diz: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Jesus estava consciente o tempo todo de que ele estava no lugar onde ele deveria estar, e de que a conspiração contra ele não chegaria a termo enquanto não fosse chegada a hora. Jesus vive sob a tensão da conspiração contra ele, mas Jesus também tem a consciência de que qualquer conspiração, durante todo esse momento de tensão ministerial, não vai chegar ao termo até que a hora chegue. O problema é que no João capítulo 13, Jesus, que está sob a tensão da conspiração, agora tem consciência de que chegou a hora. Quando você lida com um traidor que não se revela, com aquele que te trai, mas você é um ignorante com relação à traição, você não sabe que está sendo traído. A sua relação com o traidor é uma relação de não consciência. Por isso você age com ele como se ele fosse qualquer que merecesse seu amor, sua dedicação, sua atenção. Mas e quando nos tornamos conscientes da traição? E quando sabemos que fomos traídos? E quando a pessoa que nos traiu não está mais escondida nas densas trevas da sua traição? E quando a pessoa que trai sai das sombras, e a noite se faz dia, e a traição está ali, deflagrada, como a gente lida com o traidor? Entende o que significa essa noite para Jesus? Não é a noite em que Jesus descobre que pessoas não gostam dele. Não é a noite que Jesus descobre que as pessoas querem traí-lo. Não é a noite que Jesus descobre que há um traidor entre eles. É a noite que Jesus descobre que ele será traído. E que é da vontade de Deus que ele seja traído. E que ele passe pela traição. E que ele suporte a traição. E que ele resista o poder tenebroso da traição, de roubar de nossa vida todo o fôlego de vida, de passar pela traição, ser traído e não ser sucumbido pelas trevas da traição.
de ser não apenas atingido pela flecha da traição, mas não ser sucumbido, não morrer, não sucumbir diante da traição. Uma das cenas daquele filme interessante do Coração Valente, do Mel Gibson, lembram? Alguns aqui assistiram já há um tempão. Tem uma cena tão interessante. Não aquelas cenas do sangue, etc. Que essas cenas são outras. Mas é a cena da traição. Ele está vivendo consciente de que faz parte de um movimento de libertação da Escócia. Os príncipes estão juntos. Ele tem eles ao lado dele. Quando de repente se arranca o elmo e ele descobre que aquele que está traindo é justamente aquele que estava com ele, o seu amigo, o seu aliado numa batalha. Se você lembra dessa cena, é a cena de um guerreiro. Parece que nada destrói ele avança. Mas quando ele descobre a traição, ele poderia suportar tudo. Ele suportaria tudo. Suportaria até o último instante de vida, toda e qualquer tortura. Mas a traição foi um golpe tão poderoso que ele desmonta. Não tem mais força. Acabou tudo. Não dá mais para soerguer-se diante da traição. Me dirijo nessa manhã a você, que por causa de uma traição perdeu a força. Não consegue mais o vigor. Não consegue mais lutar. Não consegue mais batalhar. Não consegue mais continuar, não consegue mais perseverar. A você que foi dominado pelas trevas do traidor, a você que teve a sua luz invadida pela noite do traidor e que teve o seu dia engolido, devorado pela traição, é a você que me dirijo nesta manhã. Jesus sabia da sua condição de alguém que agora não só enfrentaria a traição, mas olharia no olho do traidor, enfrentaria de uma vez por todas aquele que o trairia. A consciência, portanto, de Jesus é de que chegou a hora de lidar com o traidor. Chegou a hora de lidar com aquele que o venderia por moedas que não valem a vida de absolutamente nenhum ser humano. É interessante como do versículo 1 ao versículo de número 3, que é o versículo em que João está conscientizando o seu leitor de que Jesus sabia sim. Jesus não foi pego de surpresa. Não acontece uma situação do tipo: eu não acredito que Judas iria fazer isso comigo. Como poderia Judas fazer isso comigo? Como eu pude confiar em Judas, como eu pude me entregar a Judas. Não estamos falando de um Jesus que se surpreendeu com a traição de Judas. Jesus não está surpreso com a traição de Judas. Nenhum dos seus pecados, nenhuma das suas transgressões contra o teu Senhor provocará uma surpresa no teu Senhor a ponto de dizer: como você, membro da Igreja Batista da Palavra, igreja que tem disciplina, como você pôde fazer isso comigo? Não, você não vai ver Deus fazer isso. Deus não se assombra com o traidor. Jesus, portanto, não está surpreso com a traição do traidor. Jesus está consciente dela. Jesus está consciente do que ela significa.
Jesus está consciente de que aquela traição representa algo profundo na sua jornada, como modelo, como exemplo para a jornada de todos os cristãos. Todas as nossas histórias são só nossas. A sua história é só sua, a minha história é só minha. Mas o enredo da sua história como um crente, como da minha história como um crente, é o mesmo. Eu e você teremos experiências as mais diversas, as mais diferentes experiências nessa vida, mas o enredo da sua vida será o mesmo enredo da minha vida, que é o mesmo enredo da vida de Jesus. Não há glorificação sem humilhação. Você não vai passar dessa vida para outra sem humilhação. A humilhação é a forja de Deus. A humilhação é o cutelo que Deus usa para talhar você, segundo Jesus o Filho. Ele vai talhar você na humilhação. É na humilhação que Deus vai trabalhar você. É na humilhação que Deus vai trabalhar seu caráter. É na tribulação, no sofrimento, de toda a traição, de toda a humilhação que você está passando, que Deus vai modelar você segundo Jesus o Cristo. Observe que João faz questão de dizer que Jesus estava consciente de que era chegada a hora, versículo 1. E o versículo 3 diz claramente que Jesus sabia que o Pai havia confiado tudo em suas mãos, que o Pai havia confiado nele, mesmo diante desse contexto. Agora, observe, ele confia a Jesus uma missão, e sabe que Jesus tem uma missão, e sabe que Jesus sabe que ele tem uma missão, e sabe que Jesus sabe que tem um traidor, e esse traidor, ele tem o poder de minar absolutamente nossa trajetória, sugando aquilo que alimenta a nossa jornada, a alegria. A noite escura da alma, a noite sombria do nosso mundo interior, é a experiência de uma alegria que se perde, mas que é fundamental para nos manter na jornada, mesmo diante das tensões. O que fazer quando a alegria vai embora? O diabo sabe que a força de toda a sua jornada não está no teu braço, não está na tua inteligência, não está no que você pode fazer, está no seu contentamento. Uma pessoa contente com seu Criador, contente, alegre com Deus, a despeito das circunstâncias, ela vai viver, ela vai avançar, ela vai caminhar. Mas quando a gente perde essa alegria, a grande pergunta é como continuar a jornada. Entre uma e outra consciência, a consciência da traição e a consciência da missão, há uma frase curiosa que João deixa para o seu leitor, que é a seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que traísse Jesus. Ou seja, o que você vai encontrar agora no texto, uma escalada da traição. Jesus sabe que chegou a hora, mas ele sabe que chegou a hora e que essa hora não vai acontecer toda de uma vez. Vem a prestação, há algo a se lidar. Então começa em primeiro lugar, Jesus tendo consciência da traição. Sabe Jesus que naquele instante o diabo já tinha posto no coração.
Em primeiro lugar, há uma ideia no coração. Em primeiro lugar, há um plano no coração. Há uma investida de Satanás em Judas, no coração de Judas. E a escalada da traição de Judas não começa com empoderamento, não começa senão com as palavras. Você sabe que Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado com as palavras. A traição, ela sempre começa com as ideias, ela sempre começa com os planos mirabolantes, ela sempre começa com as imagens que Satanás faz passar em nossa mente, como fez passar na mente do Filho de Deus quando ele estava sob tentação no deserto, como agora está fazendo passar no coração de Judas. Toda traição, todo pecado, toda desobediência contra o Senhor começa com as imagens distorcidas que Satanás nos oferece. E Jesus sabia que Judas estava sob tentação. O texto não para por aí, porque a gente tem a consciência de Jesus, tanto da traição como da missão que ele tem de cumprir toda a sua obra com aqueles que ele amou, e amou até o fim, que são os seus discípulos. Ele ama os seus discípulos, ele ama todos aqueles que estão ali, mas a pergunta é: todos os que estão ali, ou todos os que ali estão e que são seu? Essa é a grande pergunta. Antes que você se desespere, observe que João, ele te coloca no texto, na voz de Pedro. Ele não te coloca na voz de Judas. Ele não quer que você, ao ler essa passagem, se identifique com Judas. Ele quer que você se identifique com Simão Pedro. E ele vai te fazer isso em 3 momentos, que são as três partes do texto. São os 3 momentos em que, como um padrão, João vai sinalizar para o leitor a voz de Pedro. Isso aparece no versículo de número 6, isso aparece no versículo de número 24, e isso aparece no versículo de número 36. Pedro vai aparecer nas 3 partes que vai da humilhação à glorificação, com perguntas, importantes perguntas, que são as perguntas que eu e você faríamos se estivéssemos presenciando tudo o que está acontecendo ali. Observe. Por que Pedro faz essas perguntas? Porque para cada uma dessas partes que nós vamos estudar, Pedro faz uma pergunta. Porque para cada uma dessas partes, Jesus faz uma coisa extraordinária, espantosa, que causa espanto em todo mundo. Jesus então faz 3 coisas espantosas ali. 3 coisas que eles não estavam esperando. 3 coisas que não eram comuns acontecerem, que todas as noites que eles estavam ali jantando, e todas as vezes que eles estão ceando, a ceia não é como o nosso fast food, tá certo? Não tem conversa rápida ali com Jesus, a ceia é demorada, é longa, eles passam horas ali, é um tempo longo de comunhão, não é uma passagem rápida, mas aquela noite, a ordem, a liturgia, os acontecimentos, colocaram aquela noite numa noite totalmente diferente de todas as outras noites. Jesus provoca o espanto em 3 grandes momentos. E o primeiro momento começa exatamente no versículo 4, quando João diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando a toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Então, o que Jesus faz? Eles estão ceando, todo mundo está ali, mas acontece algo curioso. Naquele dia, parece que não havia servo ali para fazer as vezes da limpeza dos pés, antes de sentar-se à mesa. Então, Jesus está comendo com eles, quando de repente, antes mesmo de prosseguir, Jesus se levanta e faz as vezes de um servo. A gente nunca vai saber o que é isso.
Porque a gente não vive numa sociedade, ou pelo menos do ponto de vista formal, a gente não vive numa sociedade de escravos, de servos, de outros seres humanos que seriam inferiores a nós. Por isso que esse texto é desafiador. Porque esse texto está falando de uma consciência pública em que havia pessoas que haveriam de estar ali naquela casa, mas que estariam numa condição de não igualdade com aqueles que estariam sentados à mesa. Os servos não estão numa condição de igualdade com aqueles que fazem parte do banquete, com os convivas. Os servos estão numa relação desigual. E a relação social desigual deles é a relação de estarem abaixo. Então não tinha esse ser desigual ali agora. Só está Jesus e seus amigos. E o curioso é que Jesus tem consciência de que aquela mesa não é uma mesa totalmente de iguais, porque Ele, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que é a luz que vinda ao mundo ilumina as trevas, aquele que é o dia que ilumina a nossa noite, estava entre eles. O Senhor Criador está sentado à mesa com os seus discípulos. Ele não é um igual a eles. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, Ele é homem como eles. Jesus, em certa medida, senta-se à mesa com seus iguais, porque Jesus é homem, mas ao mesmo tempo Jesus senta-se à mesa, diferente daqueles homens, porque Ele é o Criador. Ele é a luz nas trevas do coração daqueles homens. Mesmo Jesus, estando aqui, sendo Ele Deus, sendo Ele Senhor, não julgando por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziando, assumindo a forma de servo. Ao assumir a forma de servo, eu preciso que você preste atenção nisso. Ao assumir a forma de servo, Ele não assume meramente a forma de homem, porque se Ele assume a forma de homem, Ele assumiria a forma de ser apenas mais um igual entre eles que estão sentados à mesa, porque todos eles são homens. Mas ao assumir a figura, a forma, a morfé de servo, Ele se torna inferior aos seus iguais. Você entende o que está acontecendo ali naquele exato momento? Jesus, então, faz as vezes de um servo e começa a lavar os pés dos seus discípulos, todos eles sentados numa mesa, como você já sabe, rente ao chão, todos eles estão reclinados sobre a mesa. Então você sabe que se eles estão todos reclinados à mesa, e se você conhece a mesa, ela não é uma mesa gigante, tá certo? É a mesa de gente muito simples, que está ali. É uma mesa relativamente pequena, eles precisam se apinhar ali, então é normal que eles fiquem inclinados e muito perto um do peito do outro. É normal que isso aconteça, porque essa é a ordem de se ficar inclinado ao redor da mesa, eles estão muito próximos um do outro, está todo mundo muito perto. Jesus se levanta e começa a lavar os pés deles. Então, quando Jesus faz isso, Ele escandaliza. Esse é o primeiro espanto de Jesus. Ninguém está esperando que Ele fizesse isso. Nem você. Quem sabendo e tendo consciência de que a traição agora vai acontecer, de que ela está prestes a acontecer, porque agora Satanás já deu início ao primeiro passo para que essa traição aconteça, porque a traição está ali, o estado probatório de Judas está posto, ele então está ali como mais um Adão, como mais um filho de Deus, como mais alguém que está diante da árvore, que está mais uma vez diante da prova da sua vida, está ali, sendo tentado por Satanás, e Jesus sabe o que é aquilo, ele já viu aquela história no Éden, ele já viu aquela história no deserto, e está vendo mais uma vez aquela história se repetir na mesa da sua comunhão. Quem de nós, numa situação como essa, iria começar a lavar prato? Eu fui traído, vamos lavar prato. Eu fui traído, vamos agora fazer algum... Não, é estranho.
No mínimo, quem está lendo diz assim: o que Jesus foi fazer? Causa estranheza em nós, mas causa estranheza também nos seus discípulos. Imagina que Jesus sabe que Satanás está tentando Judas, ele está olhando para Judas e sabe que Judas está mergulhado nas tentações e que as ideias de Satanás, que um dia afetaram também a Jesus, estão agora afetando a mente de Judas. Jesus sabe que Satanás não pega as pessoas e arrasta elas até o pináculo do templo. Jesus sabe que as trevas da tentação de Satanás acontecem no mundo interior das pessoas. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele sabe da sua missão. Por isso que eu quero que você preste atenção nisso. Por que Jesus lava os pés dos discípulos na hora em que ele está sendo traído? E sabe que a traição começou? Porque ele não só tem a consciência de que ele será traído, ele tem a consciência de que ele precisa obedecer, de que ele precisa cumprir a missão dele. E que para a missão de Jesus ser cumprida, é necessário ele, em primeiro lugar, ser humilhado. É necessário ele ser traído. Meus irmãos, que mistério é esse? Que Deus usa o nosso sofrimento, usa as nossas dores, para a sua glória. Como entender que Deus nos fere, não para nos destruir, mas para nos salvar. Como entender que os nossos sofrimentos, as nossas dores, como dizia C.S. Lewis, são um megafone de Deus para acordar um coração surdo, ensurdecido nas densas trevas da sua noite interior. Esse santo mistério é um mistério que não livrou sequer Jesus do mesmo enredo. Jesus então, diante de tudo aquilo, sabe do que está acontecendo, sabe da traição, e ele pode tomar providências, ele pode deflagrar o traidor, ele pode olhar agora para Judas e dizer: eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o crime que você cometeu, eu sei o que você fez às escondidas, eu sei da sua traição, vamos parar com esse joguinho agora, chega desse joguinho. Mas não, Jesus, como o cordeiro que sofre quieto e mudo, vê toda a lança de Satanás no coração de Judas. Mas algo faz com que Jesus permaneça focado em seu trajeto, mesmo diante da traição. Jonas, o que faz Jesus não sucumbir, como William Wallace sucumbiu diante da traição do príncipe escocês? O que fez Jesus permanecer firme no propósito, mesmo diante daquele golpe que estava diante dele? A consciência da sua missão. Qual é a sua missão? Qual é a missão de Deus na sua vida? Para que Deus te chamou? Não é possível que você vai viver nesse mundo, não é possível que o plano de Deus seja esse. Você nasce, cresce, vai fazer uma faculdade, entra lá na faculdade, seus pais sonham que quando você sai de lá você sai parecido com Einstein. Você não sai tão parecido assim com Einstein, mas você sai parecido com um grande empresário que vai querer ganhar muito dinheiro. E aí você ganha muito dinheiro, fica rico e ponto final. Agora você pode fazer parte de uma igreja, dar suas ofertas, dar os seus dízimos, espera a morte chegar, aí fica tudo lindo e maravilhoso. O seu sonho é o sonho de todo cidadão, que é morrer calmo, sereno e tranquilo, mas você sabe que são poucos os que morrem calmo, sereno e tranquilo. O tempo que te espera afinal é um tempo tenebroso. Então você simplesmente se prepara para a morte, faz com que tudo que lá na frente você possa um dia passar, você possa ser preparado para esse dia. Então acabou a sua vida. É essa vidinha medíocre que você escolheu viver? É sério? É sério que foi para isso que Deus te chamou?
É sério que foi por causa disso que o sangue dele verteu-se na cruz? É sério que a única coisa que Deus quer e pensa na vida em como fazer você milionário? Como você fazer rico? Se esse é o seu objetivo, você está na igreja errada. Tem igreja que promete isso, mas essa aqui vai ser o contrário. Essa aqui vai ter o contrário, não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é o contrário. O que está sendo dito aqui é: você vai ficar rico sim, mas você vai descobrir que isso não é aquilo que vai te manter firme na missão até o último dia. Porque dinheiro nenhum é igual ao contentamento da consciência de que mesmo diante da realidade ruim, Deus está acima de todo sofrimento e Ele é o único alvo que me importa. Entende onde é o objetivo máximo da sua vida? O objetivo máximo da sua vida não é passar nesse mundo sem os grandes problemas que os outros seres humanos passam. Eu não preciso ser nenhum profeta, apesar de ter nome de profeta, para dizer para você que seu dia vai chegar. A pergunta é: como você vai lidar com a noite escura e sombria da sua alma? A Bíblia diz que Jesus estava focado na sua missão e lavou os pés dos seus discípulos. Então Pedro faz a primeira pergunta absurda de Pedro: o Senhor nunca lavará os meus pés? Mas por que ele faz essa pergunta, essa afirmação: o Senhor nunca lavará os meus pés? Porque quando Jesus se aproxima de Pedro, Jesus simplesmente vai lavar os pés de Pedro. E Pedro diz: o Senhor vai lavar meus pés? Senhor. Observe que Pedro chama Jesus de Senhor. E não tem nada mais crente do que isso. Todo crente, quando começa orando, até hoje eu nunca vi crente que comece orando senão dizendo Senhor. Todo crente diz Senhor, Senhor. Ô Senhor, não permita eu passar por esse sofrimento. Ô Senhor, leva esse desgraçado que me traiu. Leva essa desgraçada que me traiu. Ô Senhor, mata, não deixa nada ali, destrói tudo. Faz aquelas orações imprecatórias. E a gente sempre começa dizendo Senhor, não é? Porque fácil é orar dizendo a Deus Senhor. Difícil é Ele ser Senhor da sua vida. A tua boca aceita facilmente o discurso do senhorio de Cristo. Mas e o seu testemunho? Esse é o ponto hoje da nossa mensagem. É fácil dizer Senhor, mas e na hora da tentação? E na hora em que o próprio Deus está dando as cartas? Imagina que situação ridícula. Jesus é o Senhor, tá certo? E Ele decidiu lavar os pés. E Pedro está dizendo o quê? Senhor, vai lavar meu pé? Dando ordem para Deus. Aí surgiu o primeiro teólogo da prosperidade. Não vai lavar meu pé, não. Jesus diz: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Observe que Pedro representa esse 880 que a gente é. Ou a gente diz sim, Senhor, ou a gente diz não, Senhor. A gente não diz simplesmente, sim, Senhor, é o que o Senhor está dizendo, ponto. Não, a gente está sempre de um lado ao outro. Não, o Senhor não vai fazer, não vai lavar meus pés. Aí Jesus diz: se o Senhor não lavar, você não tem parte comigo, então lava tudo. Mas aí Jesus está dizendo: mas você não está entendendo o que está acontecendo, você já tomou banho, você já veio para cá. Ninguém vem para a ceia fedido. Todo mundo foi para casa tomar banho, todo mundo faz isso todas as noites que você ceiou aqui, Pedro. Você veio cheirosinho para cá, porque ninguém vem para a ceia sem tomar banho, é costume. Eu só vou lavar o que sujou no seu caminho para cá, que foi seus pés. Por que eu vou lavar o resto? Veja que a gente tem uma mania de viver tentando entender o que a gente não pode entender. E o que a gente pode entender, a gente não quer entender. Olha que loucura! Ele está tentando entender o que Jesus está dizendo. Agora não é hora para você entender. E o que era fácil de ele entender? O que era fácil de entender? Ora, é só o pé que está sujo, vamos lavar só o pé. Aí ele tem dúvidas: lavar tudo, Senhor. É uma ignorância. É uma densa treva. É a treva do nosso mundo interior. A gente quer entender as coisas mais difíceis do sofrimento humano.
Mas as coisas mais simples, que são da ordem da obediência, dos mandamentos de Deus, que são tão simples de entender, a gente está ali, não, mas lava tudo. Não, peraí, como assim? Mas Jesus diz algo muito curioso. Jesus diz: vocês estão limpos, mas não todos. Olha que linguagem cifrada. Vocês estão limpos, mas não todos. Óbvio que Jesus não está falando aqui da limpeza da água que ele acabou de fazer aos seus discípulos. Ele está falando de que nem todos os que estão ali são seu povo, são seus reais discípulos, lhe pertencem. Como isso vai se deslindar no texto? Pela consciência. Observe o versículo 11. Pela terceira vez aparece a palavra consciência, a palavra da ciência de Jesus. Ele fazia ideia assim do que estava acontecendo, pois ele sabia quem era o traidor. Jesus tinha consciência de quem era o traidor. Por isso ele disse: nem todos estão limpos. Ele sabia quem era o traidor. E depois de ter lavado os pés, Jesus coloca de novo as suas vestimentas, volta à mesa e faz uma pergunta para eles: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Mestre e senhor está acima. Nenhum mestre e senhor em Israel lavaria pé de ninguém. Porque o mestre e senhor não só não lava os pés, porque é inferior, é uma atitude inferior, é a atitude de um servo, mas o mestre e o senhor é servido inclusive pelos seus discípulos. Então observe o que Jesus está dizendo: vocês compreendem o que eu lhes fiz, vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem porque eu sou. Pedro acabou de chamar Jesus de senhor, enquanto Jesus estava agindo como servo. E o que Jesus estava dizendo a Pedro? Você está certo. Quando você me chamou de senhor, quando eu estava te servindo como um servo, você estava certo. Não é porque eu estou te servindo que você deve me chamar agora de servo. Jesus não estava olhando agora para Pedro dizendo assim: Pedro, eu quero corrigir sua oração. A partir de hoje não me chame mais de senhor, me chame de servo. Para que hoje a gente pudesse dizer: Senhor, meu servo. Não. Jesus está dizendo com todas as letras: vocês têm certeza disso e isso é verdade. Sou o senhor de vocês. Isso é verdade. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E isso já era escandalizante. Porque o maior problema não é você lavar o pé de um superior. Não é você lavar o pé de um mestre. Você lavar os pés de um senhor. O maior problema é lavar o pé daquele que é seu igual. Então Jesus não está aqui querendo redimir a figura do servo. Ele está querendo salvar os seus discípulos naquela mentalidade que faz com que a gente entenda que aqueles que servem, aqueles que se doam, aqueles que se entregam, estão sob humilhação porque se entregam, porque servem e por isso devem ser desprezados. A humilhação do serviço, a humilhação da doação, ela é um dos exemplos mais belos que Jesus nos oferece. Porque você imagina Jesus lavando os pés de Pedro, mas você esquece que em silêncio ele lavou os pés de Judas. Como foi lavar os pés de Judas? Jesus poderia dizer assim, né? Está lavando todo mundo, chega Pedro, já vem a confusão, Jesus resolve o Pedro. Aí na hora está o Judas. Ele podia: você não, agora vai para os outros. Mas não. Ele lavou os pés de Judas. E Jesus está dizendo com isso? Olha só o que ele vai dizer.
Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, felizes, bem-aventurados, olha o contentamento aí, o contentamento que ele anuncia no Sermão da Montanha aos seus discípulos. Felizes vocês serão quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem traídos, quando vocês forem humilhados. É a promessa do contentamento em meio ao sofrimento. Jesus está lembrando as bem-aventuranças, Jesus está lembrando desse contentamento e dizendo: vocês serão contentes, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está lendo Salmo capítulo 41, versículo 9. Quando Davi lembra dos seus traidores, quando Davi lembra daqueles que estão lhe traindo, Jesus lembra do texto de Davi, do Salmo de Davi, que fala sobre traição e que mostra um Davi que tem consciência daqueles que comem do seu pão, mas ao mesmo tempo levanta o seu calcanhar sobre ele. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Observe que tudo isso que Jesus fez se resume ao versículo 5, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus está dando exemplo. É assim que vocês lidam com a traição. É assim que vocês lidam com aqueles que querem o mal de vocês. É assim que vocês lidam com aqueles que se levantam contra vocês. É desse jeito que vocês lidam com o opressor. É desse jeito que vocês lidam com o traidor. Não apenas isso. A Bíblia diz no versículo 21 que Jesus estava angustiado, e essa é a angústia de Jesus. Observe, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então observe, mais uma vez ele volta ao tema da traição. João está acentuando mais uma vez a questão de que Jesus não só tinha consciência de que ele estava sendo traído, mas agora ele quer tornar os seus discípulos conscientes da traição. Observe, em verdade lhes digo, um de vocês vai me trair. Imagina, ele acabou de lavar os pés, todo mundo se assustou. Agora é o segundo assombro de Jesus. Todo mundo sentou à mesa, agora parece que a confusão passou, a gente já entendeu o que Jesus quis dizer, estamos em paz. Pedro vai dar uma mordida no pão, e aí quando ele vai dar uma mordida no pão, Jesus, vai trair aqui, ele já joga o pão na hora. Meu Deus do céu, o que aconteceu com Jesus hoje? E aí, imagina, você solta uma bomba dessa, tá todo mundo olhando para o outro, né? Tá todo mundo, eu não. Mas, observe, quando Jesus diz, um vai me trair, a Bíblia diz que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Então, primeira coisa, eles não têm a consciência que Jesus tem. Eles não sabem quem é o traidor. Por isso, quando não sabe quem é o traidor, vira confusão. Eu acho que é aquele. Porque aquele tem cara de traidor. Aquele sim se parece com um traidor. Não é ele. Imagina, Pedro, depois do que ele fez, ele acabou de tomar uma bronca de Jesus. Jesus, há um traidor entre nós. Pedro, eu preciso me livrar dessa, não sou eu não. Todo mundo olhando para ele. Observe, olha só, é a segunda vez que aparece Pedro na história, ele precisa fazer alguma coisa, só que ele não consegue falar, entendeu? Ele já deu uma fora, ele já fez uma pergunta difícil, e aí ele faz o que muitas vezes a gente, quando é criança, a gente faz. O que a gente faz quando é criança? Quando a gente não quer perguntar alguma coisa para o pai, a gente manda o menino mais moço, o caçula. Chega para o mais moço e fala assim, pergunta lá para o papai se pode. Então o que Pedro faz? A Bíblia diz no versículo 24, ele fez um sinal. Ou seja, a gente sabe que Pedro não estava perto de Jesus. Mas quem estava perto de Jesus? João. E você já sabe que eles estão muito apinhados, eles estão inclinados. E é fácil ficar um perto do peito do outro. Então quem está mais perto de Jesus?
João, então Pedro faz assim. João está assim. Está lá dando sinais para João. Ou seja, ele usa João para fazer uma pergunta para Jesus. E João olhando e disse... Aí ele vai, a Bíblia diz que aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou. Então imagina a cena. Jesus acabou de dizer, tal burburinho, todo aquele olhar, Pedro dizendo... Aí ele faz assim... Quem é Jesus? Todo mundo quer saber quem é o traíra. Imagina, vai ser linchado na hora. Vamos esmagar esse desgraçado agora. Mas olha o que é curioso, Jesus não esconde para ele. Então imagina a cena, João assim, Jesus, quem é ele? E Jesus do lado fica assim, é aquele que eu der um pedaço de pão molhado no vinho. Os outros estão assim, né? Ninguém consegue escutar muito bem. João sabe, porque é isso que ele diz depois, ele sabe o que aconteceu. Ele está ali bem pertinho de Jesus, ele sabe. Ele é o único que agora tem um sinal. E você já sabe, porque em outros sermões aqui a gente falou que o livro de João é o livro dos sinais. Os sinais são todos aqueles eventos que vão acontecendo e que as pessoas precisam saber que estes sinais estão revelando um Deus que está agindo. Então o sinal está dado. Qual é o sinal? Aquele que eu der o pedaço de pão molhado. A Bíblia diz então que Jesus pegou um pedaço de pão, molhou lá no vinho e tendo molhado, o que ele faz? Dá Judas. E Judas, filho de Simão Iscariotes, o que ele faz? Recebe o pedaço de pão imediatamente. Imagina, precisa ter muita frieza. Porque quem faz isso, quando aquele que está ali no banquete é o mestre, e ele, em vez de molhar o pão e comer, ele molha o pão e oferece para alguém, ele está dando as honras para esse alguém. Ele está dando destaque para esse alguém. Então imagina que o traidor na hora poderia dizer, não senhor, agora não, por que o senhor está fazendo um bem para mim? Não, eu não mereço esse amor, eu não mereço essa confiança. Não, a Bíblia diz que ele foi lá e pegou e comeu. Ele está totalmente entrevado, ele já está totalmente cego. Ali a gente já sabe que o tentador conquistou o coração de Judas. Aquele era o momento em que Judas teria que dizer, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É naquela hora que Judas teve a oportunidade de se arrepender, de virar o jogo de uma vez por todas, de fazer diferente de Adão que toma o fruto, de Eva que toma o fruto, de pegar e comer. Naquela hora, Judas fez o que não deveria. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento em que ele recebeu o pedaço de pão de Jesus, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Viu a escalada? Então Satanás coloca uma ideia, mas agora Satanás não mais coloca uma ideia. No momento em que aquela ideia se tornou interiorizada, e agora Judas cai na tentação, Satanás se apodera dele. Satanás agora possui a ele. Há uma escalada. O fruto começa exatamente com uma tentação, mas a tentação nunca é o fim. A tentação é só o começo daquele momento em que Satanás se apodera de alguém, possui o coração e o corpo e a mente e tudo mais. Então Jesus agora não fala mais assim. Olha aqui. Jesus olha para Judas e diz para Judas o seguinte: o que você pretende fazer, faz logo. Ninguém está entendendo, porque ninguém ouviu, só João sabe.
daquela cena toda. João é que está assim. O restante não está entendendo nada. E ainda de repente Jesus para e olha, Judas, faz logo o que você tem que fazer. Vai logo, faz logo. E naquela hora Judas sabia que Jesus sabia. Ou seja, olha o contraste, Jesus consciente. Agora Judas consciente. Mas os outros discípulos não tem consciência, não sabe o que está acontecendo, não consegue ler os sinais, não consegue captar o que está acontecendo ali naquele momento. Então o que eles acham? Jesus está com fome mesmo, vai mandar Judas comprar mais coisa para a gente comer aqui. É isso que eles vão dizer. Olha o que diz o texto: nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Então, naquele exato momento em que Judas sai, e Jesus diz, faz o que você tem que fazer, Jesus está dizendo, chegou a hora. Chegou a hora de ser humilhado, chegou a hora de ser martirizado. Mas essa consciência de Jesus, ela é tão poderosa, que a terceira e última parte, que é a parte da glorificação, começa logo após Judas sair. Que interessante, né? A glorificação só acontece quando Judas sai de cena. Quando ele sai para realizar a traição e concretizar de uma vez por todas a traição, é nessa hora que Jesus louva, é nessa hora que Jesus presta um culto, é nessa hora que Jesus glorifica. Olha o que o texto diz: agora foi glorificado o Filho do Homem. Para tudo agora, para. Você não pode ler o livro de João e chegar agora e ouvir Jesus falar, glorifica o Filho do Homem, e passar batido como se nada tivesse acontecido. Se você lê o Evangelho de João, você sabe que só aparece 2 vezes. E uma terceira que é no meio, e que não tem os mesmos sentidos que as 2 da ponta. A primeira vez que aparece o Filho do Homem está no capítulo 1. A última vez que aparece a palavra Filho do Homem na boca de Jesus está exatamente nesse texto de despedida de Jesus. A primeira vez que aparece o Filho do Homem é quando Jesus, depois do encontro com os seus discípulos, no chamamento dos seus discípulos para que eles viessem segui-lo. E quando Natanael fica assombrado, porque sabia que Jesus estava ali na figueira, porque não tinha ninguém ali, como haveria de estar alguém aqui? Então ele diz, só poderia ser Deus que poderia estar aqui, porque naquela hora, Natanael se convence de quem é Jesus Cristo, e resolve seguir a Jesus. Então Jesus diz algo precioso que eu queria ler com vocês, João capítulo 1, versículo 51. Diz assim a palavra de Deus: depois de Natanael, por causa dos sinais que Jesus havia feito, concluir que Jesus era sim mestre em Israel e acreditar nas palavras do seu irmão, porque viu que Jesus só poderia saber que ele estava na figueira se ele não fosse meramente como qualquer um deles. Jesus diz, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é o Betel de Deus. Jesus é a escada de Deus. E Jesus sabe como ninguém como lidar com traidores. A escada de Deus aparece, mesmo entre aqueles que traem, mesmo entre aqueles que negam, mesmo entre aqueles que têm a pior de todas as atitudes com o Cristo. A escada está ali sempre presente, onde Jesus estiver. Ele é o Filho do Homem, que conecta todas as coisas, que faz com que tudo faça sentido.
Todas as vezes que você olhar para os sofrimentos, todas as vezes que você olhar para as suas dores e nada fizer sentido, é porque você está conectando com tudo nessa vida, menos com Jesus. Se Jesus estiver no seu sofrimento, se Jesus estiver nas suas dores, se as dores de Jesus, se a traição que foi feita contra Jesus estiver ligada à traição que fizeram contra você, as dores que você estiver passando, então as suas dores não serão dores livres do significado das dores e da traição que Jesus sofreu. Una seu sofrimento ao sofrimento de Jesus e você encontrará descanso. Olhe apenas para o seu sofrimento e as suas noites sempre permanecerão sombrias e soturnas, elas sempre permanecerão escuras. Então Jesus diz: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Chegou a hora. Agora sim, é a hora dele ir. E ele anuncia o terceiro momento de espanto entre os discípulos. E é com ele que a gente encerra o nosso sermão de hoje. Primeiro espanto, porque Jesus lava os pés dos discípulos. O segundo espanto, porque Jesus revela que há um traidor entre eles. O terceiro espanto: eu vou para um lugar e vocês não vão conseguir cumprir a ordem que um dia eu disse a vocês. Quando eu disse a vocês para me seguirem, vocês poderiam me seguir, mas só até agora. Porque para onde eu vou, vocês não vão conseguir me seguir. Para onde eu vou, ali vocês não vão poder ir. Então você já sabe que tem 3 espantos, e para cada um dos espantos tem 3 tolices de Pedro. A primeira já foi, a segunda já foi, falta a última e derradeira. Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ou seja, o que Jesus está dizendo: todas as vezes que você me perder de vista, porque eu não estiver aqui, ame o seu irmão. Ame aquele que, como você, está seguindo, mesmo sem ver. E a gente sabe que a última mensagem de Jesus aos seus discípulos não é outra senão daquele contentamento. Bem-aventurado aqueles que creem e não veem. Eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. E também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então vem Pedro e diz: Senhor, para onde o Senhor vai? E aí Jesus diz: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então agora não, mas depois sim. Conhece esse já e ainda não? O Evangelho vive com isso. Agora não, mas depois sim. Então Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E aqui a gente entra no clímax do que João quer mostrar para você. Ele te identificou com Pedro. Você é o Pedro, que faz o tempo todo essas perguntas quando lê as ações de Jesus. Porque você é o Pedro. Porque diferente de Jesus, eu e você, que somos o Pedro da história, não somos conscientes nem do que está acontecendo, nem de quem nós somos. O contraste entre a consciência de quem Jesus é e do que está acontecendo é tão grandiosa, perto da completa ignorância que Pedro tem do que está acontecendo e de quem ele é. Ele é capaz de prometer que vai seguir a Jesus, de dar a vida pelo seu Senhor. E aí acontece algo inusitado. Até agora Jesus só fez respostas, só deu respostas. Agora Jesus vai calar Pedro com uma pergunta. E essa pergunta é para você, Pedro. É para você que está olhando para Judas, que está olhando para o Judas do texto dizendo: eu não sou o traidor. Mas quem é? Ah, é Judas.
Para você, Pedro, que está aqui, para você que acompanhou esse sermão até agora, a pergunta de Jesus para você é uma só: você dará a sua vida por mim? Tem um hino antigo, esse ainda não está, viu, Igor? O Igor não viu o Igor aqui. Esse ainda não está no nosso repertório. Mas esse hino antigo diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Está aí a resposta. Morri na cruz por ti, diz o Senhor. E o que fazemos? O que nós mais sabemos fazer nessa vida? Pecar, às vezes com gosto, porque como diz Lutero, se é para pecar, peca para valer. E quando peca para valer, descobre que esse Deus tão poderoso, tão amoroso, não só tem entre os seus traidores, mas Ele tem entre os seus discípulos aqueles que o negam, tem entre os seus discípulos aqueles que ignoram a si mesmos, tem entre os seus discípulos aqueles que também negam o seu Senhor. Em outras palavras, há entre os discípulos de Jesus gente como Judas e gente como Pedro. Gente como Judas é gente que, por mais que vejam, por mais que experimentem, por mais que estejam presentes e vejam, elas nunca entendem o que é aquilo, elas nunca provam do que é aquilo, elas não sabem o que é esse contentamento. É possível você viver dentro de uma igreja sem essa felicidade, esse contentamento pleno. E há muita gente que se acha assim, porque faz tanta coisa errada. A pergunta não é se você faz tanta coisa errada. A pergunta é se o que você faz de errado é do nível de um Pedro ou do nível de um Judas. Se for Judas, faz o que você tem que fazer logo. Faz depressa. Porque o seu coração já está entregue a Ele mesmo. Ninguém te segura mais. Você não se submete a mais ninguém. Você não se submete a uma igreja. Você não se submete a uma membresia local. Você não tem mais ninguém para prestar contas. Você está mergulhado em você mesmo. Você presta contas para você mesmo. Se entregue, faz o que tem que fazer, faz-o agora. Mas se você é Pedro, a pergunta de Jesus é uma só. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Talvez você olhe e se veja como Pedro hoje. Diga: Jonas, eu estou como Pedro. Eu preciso ganhar consciência do que está acontecendo. É o que vai acontecer nos próximos domingos. Jesus preparou um discurso enorme para Pedro e para todos os seus discípulos. E essa noite não vai passar enquanto ele não disser tudo o que ele precisa dizer a Pedro e aos que ficaram com ele. Se você quer saber o que Jesus tem para dizer a você e aos que ficaram com ele, você não pode perder as cenas dos próximos capítulos. É noite, a ignorância veio e com ela o sofrimento desnecessário, o sofrimento do sofrimento. Que você sofra o sofrimento que você deve sofrer, mas sofrer o que você não precisa sofrer, esse sofrimento é desnecessário. E eu quero orar para que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz hoje, a ouvir o seu evangelho e se quebrantar diante do Senhor nessa hora.
Curve a sua cabeça por um momento. Senhor, como falta contentamento, como falta essa alegria. E por isso a gente sente tanta dor na alma, no coração, porque a gente não sabe caminhar sem contentamento. São as dores, os sofrimentos, as traições, as intempéries da vida tão duras e cruéis. A noite escura da alma, essa sombria noite do nosso coração, quando nos invade, que nos tira a vontade de viver, de trabalhar, quando nos pega, nos desestabiliza, nos tira o prazer de viver. Ô Senhor, nos ensina, Pai, como o Senhor lidou com isso. A Tua palavra diz que o Senhor ficou angustiado, disse aos seus discípulos quem estava te traindo, que algum deles iria trair. O Senhor passou por isso. E eu lhe peço que nas próximas mensagens e sermões que serão entregues aqui, que o Senhor nos ensine a lidar com essa angústia, com essa vontade de abandonar tudo. Que a gente possa ouvir o seu último discurso, que poderia ser o discurso que nos entregaria a uma vida que não tem valor nenhum, a entender pelo contrário, que há esperança em ser humilhado, em ser atravessado por um tempo de humilhação, de dor e sofrimento. Nos ensina, através do discurso que o Senhor nos entregou, através da Tua palavra aos seus discípulos, e chega até nós hoje, como um discurso de felicidade, a verdadeira felicidade, aquela que atinge aqueles que percebem que o sofrimento é um chamado do Senhor para uma nova vida. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.